Oi, galerinha. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar uma pausa na matéria dos vestibulares e vamos falar um pouco da história do funk brasileiro, que é um ritmo muito popular hoje em dia e que todo brasileiro conhece. Vocês ouvem funk ou não? Vocês gostam de funk ou vocês não gostam de funk? Independente se gostam ou não, vocês sabem de onde veio? Como que o ritmo evoluiu ao longo dos anos para esse hoje que é tão escutado em bailes funks, baladas e no tão famoso TikTok? Na aula de hoje, a gente vai falar desse fenômeno tão controverso que é o funk, tão amado por uns e odiado por outros, mas que é tão forte hoje na nossa cultura. Vamos falar o que aconteceu para que o funk dominasse o país e o mundo. Bora lá? A sociedade ficou chocada. Um bando de artistas rompeu com o que todos acreditavam que era de bom gosto e passou a se dedicar a temas considerados vulgares, pouco elevados, indignos. Como consequência, ninguém o levava a sério. Era repudiado e ridicularizado. Podíamos estar falando dos funkeiros, não é mesmo? Mas não. Estamos falando de artistas como Monet. Hoje, indiscutivelmente, ele é considerado um dos mestres da pintura. A arte dele é mais do que respeitável. Mas quando iniciou o movimento impressionista, suas pinceladas rápidas eram tidas como toscas, imprecisas, pouco refinadas. Os temas pintados por eles, assim como as músicas que descem o morro no ritmo do batidão, eram vistas como vulgares, pois em vez de retratar cenas clássicas como santos e deuses gregos, ele pintava pessoas fazendo coisas ordinárias, bebendo, em piqueniques, andando, um escândalo para a época. Qualquer semelhança com a seção do funk no Brasil não é mera coincidência, né? Por ser um fenômeno popular, não falta críticos. Um processo parecido ocorreu com o samba, no começo do século XX. Criados por descendentes de escravos em bairros pobres, o samba foi tão combatido pelo Estado e hoje é um dos maiores símbolos nacionais. Na aula de hoje, vamos passar por diversos temas relacionados ao funk. Vamos falar sobre a origem, ou seja, os ritmos que inspiraram o funk brasileiro, a história do funk no Brasil, que começou lá nos anos 70, 80 e foi se transformando até virar o funk que conhecemos hoje em dia. Vamos falar também dos nomes que fizeram história, seja lá no começo, com o DJ Malboro, ou com a Tati Quebra-Barraco, que foi uma das primeiras mulheres que fez sucesso cantando funk, até os nomes que são famosos hoje em dia, como a Anitta, que tirou o MC no começo da carreira, ou a Ludmilla, que quando começou era a MC Beyoncé, e mudou o nome para fazer mais sucesso no mundo do funk pop. Mas a Ludmilla também veio de uma comunidade do Rio de Janeiro. E nomes que, graças ao TikTok, explodiram. Que hoje é uma das maiores plataformas para se lançar músicos, né? Vamos falar também do poder da música. Na verdade, do poder do funk, né? Que deu voz para a favela. Que se transformou em um fenômeno tão grande que hoje é cultura brasileira. Que é tão forte o funk que não se escuta só em bailes de favela mais. Hoje em dia se ouve funk em baladas caríssimas em São Paulo e pelo Brasil afora, onde só a elite frequenta. E por fim, nós vamos falar da influência que o funk tem na arte e na sociedade, tanto na favela quanto na elite brasileira. O funk é uma manifestação da cultura popular, assim como o cordel e como o rap. Cultura não é só aquilo que você gosta. Tem uma frase que fala que cultura não é adjetivo, é um substantivo. Ou seja, a cultura existe, não tem como qualificar a cultura. Ela é o que é, independente da preferência das pessoas. O funk foi feita pela sociedade, para a sociedade. É feito por músicos que muitas vezes não têm formação teórica. Então eles fazem música de forma espontânea e acessível para eles. Funk é cultura, diversão e lazer. Funk é a expressão do oprimido. Funk dita a moda e comportamento, tanto na favela quanto na elite. O funk é a voz brasileira. Mas afinal, de onde veio o funk? O funk que a gente conhece hoje é 100% brasileiro.
mas ele teve origem na black music dos Estados Unidos. Traduzindo, ele veio da música preta. Chama música preta, a black music, porque até a música nos Estados Unidos era segregada. O funk veio dos ritmos americanos, que tiveram influência dos ritmos africanos. Ele veio do boogie-woogie, do blues, do soul, do jazz e até da música gospel. O funk veio do R&B, que é esse Rhythm and Blues, que a gente pode ver aqui. O R&B apareceu na Segunda Guerra Mundial. Ele também deu origem ao hip hop e ao rock. Alguns nomes do R&B são Aretha Franklin, que não sei se alguém conhece, da jovens, né? Mas temos também o Michael Jackson, ele é muito inspirado no R&B. A Beyoncé, que é a nossa rainha atual da música. O Akon, que também não acho que é da época de vocês. A Mariah Carey e a Mary J. Blige, que é um dos maiores nomes do hip hop hoje em dia. O funk também veio da música gospel. Sim, da música gospel. A música de louvor, que até hoje é cantada com muito ritmo e voz nas igrejas, principalmente as igrejas frequentadas por negros nos Estados Unidos. Você já parou para pensar nisso? A música gospel influenciou todos os ritmos da black music, o R&B, o funk, o soul e o jazz. Ela pode ser encontrada desde o século XVII. Tem vocais dominantes com muita harmonia. É música de adoração. Antigamente, as igrejas, templos, lugares de adoração, usavam palmas para fazer ritmo da música. E aos poucos, os instrumentos foram sendo incorporados. Mas até hoje, é uma música muito cantada em a capela. E se a gente for pensar, os africanos que foram trazidos da África para serem escravos nos Estados Unidos, eles eram povos muito religiosos. Então, eles cantavam muitas músicas de adoração. E quando se mistura muitas culturas diferentes, que foi o que aconteceu com os escravos, as músicas vão se mesclando e músicas novas vão sendo criadas. Então, muitos ritmos que a gente tem hoje da black music veio da música gospel, porque era a música que os povos trouxeram das terras deles. E quando misturados, criaram novos tipos de música. O funk também veio da soul music, que literalmente significa música de alma. Ela originou-se nas comunidades afro-americanas, nos anos 50 ou 60. O soul, que é a alma, foi um dos maiores fenômenos que surgiu durante o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele deu origem ao jazz e ao funk americano, por ser um ritmo dançante e contagiante. Alguns nomes da soul hoje em dia, que se inspiraram muito na soul music, são a Adele, todo mundo conhece a Adele, a Christina Aguilera, que é mais da minha época do que da de vocês, que ela fez sucesso quando a Britney Spears começou a fazer sucesso, lá nos anos 90, 2000. A Amy Winehouse, que todo mundo conhece. O John Legend, também, que é muito famoso hoje em dia. E o Elvis Presley, também se inspirou na soul music para fazer as músicas dele. O funk, nosso funk, também foi inspirado no jazz. O nosso querido jazz, que hoje é uma música tão respeitada, mas também era extremamente mal vista no começo. Porque era música de pobre, era música de preto, era música de escravo. O jazz é tão respeitado hoje em dia, mas ele surgiu em Nova Orleans, em Louisiana, nas comunidades afro-americanas, no final do século XX. Jazz veio dos escravos, que faziam seus próprios instrumentos. E com a influência da música africana, da música gospel, eles foram criando músicas, entre aspas, de trabalho. Todo mundo já deve ter visto A Branca de Neve e os Sete Anões. Tem aquela música, eu vou pra casa, agora eu vou para Ratimbum, sabe? Então, perdão pela minha cantoria. Isso é como se fosse uma música de trabalho. São músicas ritmadas que os escravos cantavam para passar o tempo. E no ritmo você trabalha mais, entre aspas. Você produz uma coisa ritmada, tanto você entra no ritmo da música para
mexer na lavoura, catar algodão, etc. Foram músicas que começaram a ser criadas e em Nova Orleans começaram a surgir essas músicas de trabalho e que ficaram muito populares entre os escravos. E anos e anos depois, nas penitenciárias dos Estados Unidos, de Louisiana principalmente, ainda eram muito cantadas essas primeiras músicas que inspiraram o jazz. Mas o jazz foi evoluindo ao longo dos anos, né? E eu particularmente acredito que ele foi uma das maiores influências do funk. Ou ele é o tipo de música que a gente consegue fazer mais paralelo, porque o jazz também foi voz dos oprimidos. Os instrumentos básicos do jazz são aqueles de banda de escola, que é corda, sopro e tambor. São instrumentos mais simples. Mas o jazz trouxe o swing para a música e as notas complexas para a música. Ele criou um ritmo dançante e contagiante. E até hoje, um dos elementos mais importantes do jazz é a improvisação. O que diferencia do blues, por exemplo, do R&B que a gente viu primeiro. Que o blues, ele é uma coisa muito estruturada, muito bem estruturada. E o que eu acho que faz o funk ser tão parecido com o jazz é o improviso, é o ritmo dançante. Os grandes nomes do jazz, que são Miles Davis, Billie Holiday, Louis Armstrong, Etta James, Nat King Cole, não são nomes que a gente ouve em rádio hoje em dia, mas são nomes muito respeitados. Se alguém for procurar o que é a música jazz, são nomes muito respeitados até hoje. Mas no começo era uma coisa absurdamente jamais sociedade, alta sociedade aceitaria um tipo de música assim. A gente vê como a arte vai se moldando e mudando a sociedade, né? Como falamos de Monet no começo, que era visto como ridículo pela elite, hoje nem é possível você comprar um Monet original, de tão caro que é as obras de Monet. E o jazz hoje é apreciado por todos os tipos de músico. É um lugar que as pessoas querem visitar, Nova Orleans. Elas querem saber da história, elas querem ouvir as músicas, ir nas festas de carnaval, que eles fazem um tipo de carnaval que é totalmente diferente do nosso, mas é o carnaval de Nova Orleans, que eles usam colares, que eles jogam colares dos carros alegóricos. É uma festa bem diferente da brasileira, mas é uma festa que muitas pessoas querem ir para ver, porque é uma festa de música, é uma festa de jazz. O funk, para quem acompanhou desde o começo, que o funk é uma coisa muito nova, ele tem 30 anos, consegue ver a evolução, lenta e devagar, mas é a evolução da sociedade com esse ritmo. Eu, que sou do final dos anos 90, peguei o Furacão 2000, que foi o primeiro boom do funk no Brasil. Uma produtora, Furacão 2000. Foi vários CDs que eles lançaram, aí o CD tinha, cada música do CD era de um cantor diferente. Então eles lançaram muitos cantores. Eu que sou dessa época, do primeiro boom do funk tamborzão, né? Que é o funk que a gente dança hoje. Eu vi os adultos à minha volta repudiando o funk, falando que era absurdo, que como assim esse tipo de música estava fazendo sucesso. Meus pais, tias, avós. E hoje eu vejo eles admirando nomes mais populares, né? Nomes mais pop, como Ludmilla, Anitta. Elas passam na TV, eles são, nossa, que legal essas meninas fazendo isso, cantando essas músicas. E arte é muito isso, né? Ela vem para retratar o mundo do jeito que ele é, do jeito que a gente gostaria que ele fosse, às vezes. E a arte vem para mexer com o mundo, né? Mexer com a cabeça das pessoas, mudar o jeito das pessoas pensarem, etc. É uma coisa muito fantástica você poder assistir à evolução das pessoas e a evolução da sociedade como um todo, aprendendo a respeitar e aprendendo a admirar. Muitas vezes, como o samba, por exemplo, ele ficou tão grande, ele virou um símbolo tão forte do que é ser brasileiro, que hoje em dia se diz que a elite quase se apropriou do samba. Músicos têm muita dificuldade de entrar, às vezes, em casa de show ou em shoppings caríssimos, porque eles sofrem preconceito por serem músicos, mas eles estão tentando tocar a música deles num lugar onde a elite, às vezes,
se apropriou muito de uma música. Então o funk ele veio para suprir essa necessidade também da do povo, de ter algo que representasse eles, de não ser uma coisa de burguesia mais. Então o funk veio muito para isso. Voltando para nossas influências do funk, a última que eu coloquei aqui é o próprio funk music, que é o funk americano, que até hoje existe o funk americano. Se vocês procurarem James Brown, que ele é um dos maiores nomes do funk americano, ele é bem antigo, vocês vão ver a diferença do funk americano pro nosso. Mas o nosso funk veio do próprio funk americano também, que é um ritmo que surgiu nos anos 60, quando músicos criaram um ritmo dançante que misturou o R&B, que é o Rhythm and Blues, o jazz, o soul, focando nas batidas da música, na percussão e nos instrumentos eletrônicos, criando um ritmo quase que hipnotizante e muito dançante. O James Brown foi um dos pioneiros do funk e ele ficou tão popular nos Estados Unidos que a música dele chegou no Brasil. E é daí que a gente começa a nossa história no funk brasileiro. O funk chegou no Brasil nos anos 70. E os primeiros bailes funks foram na zona sul do Rio de Janeiro, um lugar mais da elite. E ele começou a se popularizar muito, esses primeiros bailes que aconteceram. Uma casa de show que chamava Canecão, chama Canecão ainda, não sei se ela ainda existe, ficou muito famosa por ter os primeiros bailes funks. E começou a se popularizar, começou a chegar no subúrbio, começou a chegar nas favelas, começou a chegar em todo lugar esse funk americano que chegou no Brasil. E os primeiros bailes funks começaram a vir, o funk começou a virar uma coisa muito grande, chegou com batidas animadas e dançante e acabou conquistando muita gente. Mas ele se resumia basicamente nas músicas americanas. Os bailes funks tocavam essas músicas americanas, norte-americanas, né? E paródias foram sendo criadas. O que é paródia? As pessoas ouviam as letras, mas elas não falavam inglês. Então elas cantavam o que elas achavam que estava sendo falado naquela música. Porque elas se envolviam no ritmo da música, mas elas não entendiam a letra. Tem uma música que, não sei se vocês são muito novos para conhecer, mas vocês já devem ter ouvido essa batida. O tererê, que acho que todo mundo já deve ter ouvido esse pedaço, na verdade. Mas é uma música americana que chama Whoop, There It Is. There It Is significa lá está. Mas ele falando rápido, Whoop, There It Is, as pessoas não entendiam e começavam a cantar o barulho que elas ouviam. Então, paródias foram sendo criadas. Na década de 70, surgiu a profissão de DJ, que hoje a gente chama de MC, né? Mas surgiu a profissão de DJ, que era a pessoa que tocava nos bailes funks do Rio. Era o DJ, literalmente. Ele colocava as músicas pra tocar e a galera ia cantando o que elas ouviam, o que estava sendo falado em inglês. E nesse período, os grandes primeiros nomes do funk brasileiro apareceram, que foi o Tim Maia e o Tony Tornado. Tim Maia, provavelmente jovens hoje conhecem, tem filme dele. Tony Tornado também foi muito grande, mas eu acredito que hoje entre os jovens o Tim Maia é o que as pessoas mais conhecem. Eles adotaram, o Tim Maia e o Tony adotaram o cabelo Black Power, começaram a cantar o ritmo do funk e fundaram o movimento Black Hill, que se tornou um expoente da cultura afro no Brasil. O movimento Black Hill chama Black Hill por causa de uma reportagem que saiu num jornal grande do Rio da época, numa coluna de música, que os bailes funks começaram a fazer tanto sucesso que escreveram uma matéria sobre o funk, falando desse Black Hill, porque é um movimento preto. O funk era um movimento preto. Os bailes funks eram frequentados por pessoas pretas. E artistas da época ficaram revoltados, porque era um jornal que
que era muito difícil você conseguir uma entrevista, era uma coisa super exclusiva, e do nada falaram de uma música de pobre, que essa música tinha que estar sendo falada num jornal. Mas, anyway, é por causa disso que a gente chama de Black You, o movimento do Black Power, né, que é o poder preto, que chegou junto com o funk, nos anos 70. No começo dos anos 80, o funk que fazia sucesso no Brasil ainda se baseava do que vinha dos Estados Unidos, com música de batida acelerada, letras mais erotizadas, mas principalmente músicas em inglês. No fim da década de 80, a bateria eletrônica foi incluída no ritmo, com influência de um gênero musical que chama Miami Bass, que é um gênero que parece muito eletrônico. Se você procurar Miami Bass no YouTube, é um ritmo que parece o eletrônico mesmo, mas a bateria eletrônica chegou junto, que inclusive é usada até hoje. O produtor musical, que foi o primeiro nome do funk nacional, que chama Fernando Luiz Matos da Mata, que todo mundo conhece ele como DJ Malboro. Ele lançou o seu primeiro álbum, o Funk Brasil. E isso consolidou o funk nacional. Começou com produção inteiramente nacional e letra em português, que retratava a realidade das favelas. Foi nessa fase da consolidação do funk que começou a usar essa bateria eletrônica que chegou nos anos 80, que é utilizada nas músicas de funk até hoje, que é o que dá a batida na música. E foi nessa década que todas as produções musicais começaram a ser 100% em português. A gente parou de ouvir tanto funk americano e começou a transformar o funk numa coisa nossa, com um tipo de batida mais abrasileirada e músicas que as pessoas de verdade entendiam e retratava a realidade das favelas, que ninguém ouvia, né? Ninguém sabia o que acontecia nas favelas. A elite, né? A elite não sabia o que acontecia nas favelas. A elite fingia que não via o que estava acontecendo, que as pessoas estavam passando fome, que a favela precisava de ajuda. A realidade das mulheres, a realidade das crianças, dos homens que precisavam trabalhar e não conseguiam emprego. O funk começou a falar disso, começou a falar do povo brasileiro no Rio de Janeiro. E esse funk, ele era produzido na periferia para a periferia. Não era uma coisa que era para ser comercializada. O funk começou a crescer e começou a ser produzido para a periferia. Aquela política que vocês devem lembrar da escola, da política do pão e circo. O povo precisava do circo. E o funk veio muito para isso, para dar voz para essas pessoas, entreter as pessoas. Mas ele começou a se popularizar tanto dentro das comunidades, com o sucesso dos bailes, que os bailes funks aumentaram de um jeito que as comunidades começaram a criar grupo dentro das próprias comunidades. E aí começaram as batalhas de funk. 2 ou mais comunidades se juntavam para fazer batalha de passinho, batalha de rima, batalha de beatbox. Começou a ficar uma coisa muito grande. As pessoas começaram a sair da comunidade para ir para outras comunidades para viver o funk, né? E eventualmente ele transbordou para fora da favela. Nos anos 90, quando ele já estava gigantesco para a favela segurar só dentro dela, a imprensa começou a falar mais do funk. E acabou que o funk não ganhou só as ruas cariocas, ele ganhou o país inteiro. Ele veio representado por alguns artistas que marcaram a década, como Claudinho Buchecha, que até hoje as pessoas sabem quem é Claudinho Buchecha, que eles cantavam Só Love, Só Love, que provavelmente vocês já devem ter ouvido quando vocês eram menores. Alguma tia, alguma mãe, alguma prima mais velha cantando. Que era um outro tipo de funk, né? Ele foi mudando ao longo do tempo, mas de Tim Maia para Claudinho Buchecha, ele deu uma leve e grande mudada, né? E outra dupla de sucesso dos anos 90 é uma dupla que chama Cidinho e Doca, que por nome vocês não conhecem. Mas a dupla fez uma música que chamava Rap da Felicidade, que ela, inclusive, foi usada na abertura dos Jogos Olímpicos. Eu não lembro de que ano, mas nos Jogos Olímpicos que foi no Rio, no Maracanã. Que todo mundo conhece essa música, que fala, eu só quero ser feliz.
Nananana, na favela onde eu nasci. Desculpa a minha voz de novo. E o Maracanã inteiro cantou essa música quando foi tocada. E esse Cid e Doca, eles também fizeram Rap das Armas, que é a trilha sonora da Tropa de Elite, que essa música todo mundo conhece. Ele foi produzido pelo Cid e Doca e conquistou o mundo essa música. Essa música não foi grande o suficiente para o Brasil. Ela é tocada em baladas na Europa. Se você sair na França, para ir em barzinho na França, você ouve essa música. Eu morei lá e eu digo que isso é verdade mesmo. Eu ouvi essa música em baladas na França e eu fiquei chocada de tão grande que é o tamanho da nossa música, do poder, né, do Brasil. E nos anos 2000, na virada do milênio, que o funk foi quando o funk deixou definitivamente de ser um ritmo periférico para cair nas classes médias e altas do país. Com vinda de Claudinho Buchecha e outras duplas, começou a ser tocada em boates, em academia de dança, nas rádios, começou a fazer parte de trilha sonora de novela e de filme brasileiro. O Furacão 2000 trouxe os grandes primeiros nomes do gênero. O Furacão 2000, ele foi uma produtora, né? Como eu falei no começo. Ele era uma produtora que fazia CDs, Furacão 2000, que cada track, cada música era de um cantor diferente. E sem dúvida foi o responsável por que o funk circulasse por todos os cantos do país. Numa época que a internet não era uma coisa para todo mundo. Era CD físico que a gente tinha. E eu estudei numa escola particular. E eu lembro do funk tocando no recreio. As pessoas fazendo coreografia. Músicas que eram muito envolventes, que não tecnicamente eram músicas feitas para crianças de 7 anos, né? De escola particular. Mas ainda assim eram muito escutadas. E pra vocês verem o tamanho, eu era do interior de São Paulo. Não muito interior, né? Eu era do quase interior de São Paulo, grande São Paulo, numa escola particular. E a gente tava ouvindo funk da favela do Rio de Janeiro no nosso recreio. Nosso intervalo da escola, né? Que não é recreio, vocês estão no colegial. Não se fala recreio. No intervalo a gente tava dançando coreografia. E eu acho isso muito surreal. Tipo, o tamanho que essa música chegou, né? E com ele explodindo, com a evolução do funk, vieram subgêneros do funk. Igual o samba, que se dividiu em várias coisas diferentes, que a gente tem o pagode, a gente tem o samba rock, a gente tem a gafieira, a gente tem vários tipos de samba dentro do samba. O funk também começou a se dividir, para agradar diferentes tipos de público. A gente tem o funk carioca, que a gente vai chamar de funk tradicional, né? Que é todos os tipos de funk tem um pouco do funk carioca. Porque foi lá que surgiu, foi lá que as batidas começaram, foi lá que a voz começou. Ele é o nosso funk tradicional. Temos o funk ostentação, que é o que a gente chama de funk paulista, que é o funk de São Paulo, que ele exalta o consumismo. Curiosamente, a época do funk ostentação, foi a época da minha adolescência, eu que peguei esse funk, ele explodiu lá para 2007 até 2016, mais ou menos. Ele explodiu tão grande que foi uma época que o salário mínimo subiu um pouco. O poder de compra da favela aumentou, porque políticas sociais começaram a ser implantadas. Então, como o poder de compra da favela aumentou, o funk ostentação chegou com muita força. Que era o funk que falava de Camaro amarelo, falava de comprar joia, de marca. Os funkeiros usavam só roupa de marca. E se você parar pra pensar, olha que surreal essa interação entre política, economia e arte, né? Cultura. Como que a economia do país influenciou na música, no tipo de música que a gente ouvia na época, né? Hoje a gente tem também o funk consciente, que ele fala dos problemas sociais. Hoje em dia, nesse momento político que estamos vivendo,
Tem bastante cantor de funk consciente que tá falando do desespero que está sendo viver dentro das favelas e viver dentro de vários lugares do país hoje, né? Mas é um funk que não é feito pra rádio, mas é um funk que, como se fosse um rap, né? Que fala mesmo do que tá acontecendo. Que é um funk que, se você ouvir, se aprende muito sobre a cultura, sobre o povo brasileiro. Temos o funk pop, que são as canções mais populares e letras mais suaves, né? Dona Anitta e Dona Ludmilla são exemplos disso, grandes exemplos disso. A Anitta, inclusive, foi muito criticada no começo da carreira dela. As pessoas falavam muito mal da Anitta. Eu lembro como as pessoas falavam mal da Anitta e que ela ficava tentando cantar música em inglês e ficava falando de bunda, ficava falando de rebolar, de letras que a elite não achava adequada para mandá-la para fora, para mandar para os Estados Unidos, né? E hoje ela é gigantesca, ela sozinha é um exemplo fantástico de mulher, porque ela sozinha é, fez a carreira dela, é a própria manager dela, né? A própria gerente da carreira dela. E ela tá explodindo, ela foi até no Met Gala. A gente tem que ter muito orgulho de ter pessoas como a Anitta levando a nossa cultura lá pra fora, né? Porque, de novo, cultura não é uma coisa que você pode opinar se é bom ou não. É o que é. E a Ludmilla também, que era uma menina super tímida. Se você vê as primeiras entrevistas da Ludmilla, ela nem falava direito, porque ela não gostava, ela não estava acostumada com câmera na cara dela, porque ela era mesmo de uma comunidade. E hoje, maravilhosa, empoderada, lésbica, linda, preta, maravilhosa. Me empolgo, gosto. Gente, eu sou super a favor da nossa cultura explodir. E, então, tipo, são pessoas que trouxeram o funk para uma coisa mais comercial, para ser tocado na TV, para as pessoas acostumarem com a batida do funk, acostumarem com o tipo de música, que faz um paralelo com o que chamamos de funk proibidão, que é o que mais gera polêmica, com letras que falam de sexo explícito e usam muitos palavrões. Mas existem letras polêmicas e pesadas que falam de abuso, sexualização da mulher, machismo, etc., em todos os ritmos musicais. Se você for ouvir Seu Jorge cantando de burguesinha, amiga da minha mulher, ou se você for ouvir sertanejo, que é o que mais fala, Henrique Juliano, tem um monte de música que faz apologia ao abuso, sexualiza a mulher, fala de relacionamento muito machista. Mas o funk, por ser música de periferia, que recebe toda a crítica, né? O machismo, ele tá na sociedade. Ele não é culpa do funk. Ele não tá só no funk. A gente não pode falar que todas as músicas de funk são machistas, sexistas. Quando a gente tem muita mulher empoderada hoje fazendo música. A gente tem muita minoria ganhando voz. O funk no Brasil continua misturando novos ritmos e fazendo parceria com diversos estilos. Cada vez mais a produção do funk tem saído do Rio e de São Paulo para se espalhar pelo Brasil. Hoje a gente tem o brega funk, que é lá do norte. A gente tem o funk mineiro, por exemplo. E vim falar que se a gente eliminasse o funk, que os problemas da sociedade se resolveriam, não se resolveriam. Não é isso que funciona. As pessoas querem achar um culpado para isso. Inclusive, petições na internet foram feitas para criminalizar o funk, para o funk virar um crime. E teve tanta assinatura, mas tanta assinatura, que chegou ao tanto de assinatura suficiente para ir para o Congresso para ser votado se ia ser lei ou não. Mas quando chegou lá, obviamente, falaram, não, querido, é inconstitucional, né? A gente tirar a música, a voz das pessoas, o direito das pessoas se expressarem. Mas é isso, algumas pessoas acham que se a gente eliminar o funk, a gente eliminaria os problemas da sociedade. Mas o que aconteceria, na verdade,
é que a gente esconderia os problemas da sociedade. Ó, a elite brasileira podia continuar fingindo que não vê a pobreza. Podia continuar fingindo que não tá vendo as pessoas morrendo, a violência policial, as pessoas sendo abusadas, as pessoas passando fome, todos os problemas que a favela e muitos bairros e lugares do Brasil vivem, que o funk grita pro mundo, para as pessoas saberem o que tá acontecendo, a elite ia poder só fingir que não existe, mas não ia acabar com nada, né? Com a chegada do Furacão 2000, vieram os primeiros nomes de mulheres que explodiram cantando funk, como a Tati Quebra-Barraco, que tá aí até hoje, a Gaiola das Popozudas, que é a Valesca, hoje a Valesca canta solo, né? A Daisy Tigrona, que provavelmente vocês não conhecem, que abriram caminho para as funkeiras de hoje. O Furacão 2000 trouxe grandes nomes do funk tamborzão, que é o funk que trouxe o tipo de batida que a gente tá acostumado hoje, que é a batida de dançar, que é a batida de rebolar, que é a batida de dançar o passinho. Eu coloquei nesse slide, desse lado de cá, aqui onde temos o Catra, nomes mais da minha época, da época dos anos 2000. E do outro lado, nomes que estão fazendo sucesso hoje em dia. Fazendo muito sucesso ainda hoje em dia. Eu vou falar dos nomes da minha época mais, porque os da época de vocês provavelmente conhecem, estão mais familiarizados. Mas o Bonde do Tigrão, por exemplo, temos a Tati, que eu já falei, a Gaiola das Popozudas. O Bonde do Tigrão, que fez muito sucesso. O Todo-Poderoso Senhor Catra, que não estou falando pessoa Catra, que teve 30, 50 filhos, falando do músico Catra, Senhor Todo-Poderoso, que fez músicas maravilhosas, que fizeram muito sucesso. Os Havaianos, o MC Serginho, que trouxe a Aguinha Pocotó, que não é da época de vocês, mas a Aguinha Pocotó fez muito sucesso. A gente tem o MC Sapão, que ele cantava a música do Tô Tranquilão, tô numa boa, tô curtindo batidão. Perdão pela minha voz, pra sempre, né? Vocês vão ouvir eu cantando um pouquinho hoje, mas desculpa. Temos, quem que eu falei? O MC Bill, com Ela Balança Mas Não Para. Temos o MC Leozinho, que cantava Se Ela Dança Eu Danço. O Bonde do Vinho, que trouxe o Malha Funk. O Malha Funk fez muito sucesso, porque o Malha Funk tinha a coreografia. Vocês são da época do Creu, talvez, das músicas do Creu. Mas antes do Creu veio o Malha Funk, que a gente tinha coreografia na escola. O Bola de Fogo, que trouxe a música da Toladinha. Uma galera que chamava Milka e Chocolate, que é a que trouxe aquela música São de Preto, que é uma das músicas que até hoje mais são famosas, né? A Perla, que também foi uma cantora de funk que trouxe voz para as mulheres no começo. E é isso, da minha época é isso, são tipo os grandes nomes. Em 2012 veio o boom da Anitta, com o Show das Poderosas. E a popularização do funk. O funk foi pra TV, o funk foi pras rádios, de um jeito que a sociedade aceitou um pouco melhor. Não sei se por ser uma menina branca, com cara de burguesa, se era o momento que o país estava mais preparado, mas ela se aproximou de uns estilos mais comerciais. E a batida do funk passou por vários períodos diferentes, que acompanharam as influências e as possibilidades técnicas de cada momento, né? Hoje em dia, a gente teve o MC Fiote, que cantou aquela música do Bum Bum Tantan, que no caso é o clipe de funk mais assistido do YouTube. Ele tem quase 1 bilhão de visualizações. É uma coisa até impensável você pensar em 1 bilhão de pessoas ouvindo uma música. Mas hoje a gente tem nomes como o Kevinho, que ele veio da minha época de adolescente, mas ele até hoje é muito grande. O Kevinho, o Livinho, o Denis trouxe as gaiolas, né? Ele popularizou, ajudou a popularizar o baile da gaiola.
e Alexa, que tá explodindo, o Nego do Borel, que também é mais da minha época, o MC Levinho e o MC Kevin o Chris, que fez muita música que explodiu, e o Guimê, que todo mundo também deve conhecer. Essa galera mais nova, eles trouxeram o ritmo que hoje a gente chama de 150 BPM, né? Que é os 150 batidas por minuto. Que se popularizou com o baile da gaiola. Ele é um pouco mais rápido do que o funk dos anos 2000, que era o funk de 130 batidas por minuto. Esse novo funk, novo entre aspas, esse novo funk é chamado de ritmo louco. Ele trouxe muito isso, ele trouxe um tipo diferente de funk do que era dos anos 2000. Se vocês procurarem, Dança da Motinha, o Bonde do Tigrão, é muito diferente o ritmo. Hoje, se você ouve, parece quase um axé, de tão devagar, entre aspas, que você vai achar que ele é, vocês que estão acostumados, né, com as novas batidas mais rápidas. O funk como movimento social. Embora ainda sofra preconceito, principalmente por ser um ritmo de periferia, com letras que falam muitas vezes de sexo, sensualidade, o funk brasileiro deixou de ser um ritmo e se tornou um movimento social, que não só retrata a vida das favelas, mas que dá voz a quem é constantemente silenciado e dá oportunidade aos que eram excluídos. Por se tratar de um gênero musical acessível, de fácil concepção e de conter uma mensagem forte, o funk tem aberto portas e tirado muitos jovens do crime. O funk é um estilo relativamente novo, por ter 30 anos, né? E cresceu de um jeito diferente. Ele não cresceu com espaço nas grandes rádios. O som da periferia se fortaleceu nas rádios favelas e nos bailes. E hoje a internet abriu portas e permitiu que o ritmo se espalhasse pelo mundo inteiro. Hoje as gravadoras não são mais responsáveis pelo que vai e o que não vai ser sucesso, como era antigamente na época do CD. Antigamente, velha, idosa eu. Mas como era na época do CD, que a gente não tinha controle sobre o que estava acontecendo no mundo da música. As grandes gravadoras que decidiam quem iriam ser os próximos nomes. E o funk veio para quebrar até isso. Ele veio para falar que um menino no quarto dele, com um celularzinho zoadinho, consegue gravar uma música e colocar no YouTube ou no TikTok e ver a vida dele mudar da noite pro dia. O funk definitivamente hoje já ganhou o país. É uma indústria que movimenta milhões, milhões de reais. Um palco, entre aspas, que deu a voz para muitos músicos independentes. O funk com a internet, né? Meninos e meninas, né? Que fazem música, gravam do jeito que dá, com uma qualidade bem inferior do que a de um estúdio. E eles veem só as músicas viralizando pelo país. Imagina, você canta qualquer coisa não, né? Por ser música, mas tipo, você inventa uma música, você grava uma música no seu quarto, dá uma semana, você, mano, tá comprando uma mansão, tem dinheiro suficiente pra resolver a vida da sua família. Porque o YouTube e o TikTok pagam, né, por visualização. E é uma oportunidade que muitos jovens jamais teriam se não fosse a internet e o funk. A dança do funk, que é muito criticada, ela é muito diversificada, porque a gente tem o passinho, que é a dança do passinho, que é uma dança que ficou tão grande que ela foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro, em 2018. É um passo de dança. Acho que o frevo é patrimônio cultural também. E um passo de dança do funk, que é o passinho,
foi declarado patrimônio cultural. Mas a principal polêmica, né, quando a gente fala de dança, é o fato dela possuir uma certa sexualidade. E acaba sendo considerada vulgar por, por pessoas, né, algumas pessoas. Mas pessoas que vão num desfile de escola de samba e não acham vulgar as mulheres estarem com as fantasias de carnaval mega pequenas. Ou várias danças, né, no Brasil. Várias danças na África, várias danças no mundo que a gente ouve as pessoas falando, reclamando que o funk, a dança do funk é vulgar, mas tá lá venerando o Kanye West, tá venerando 50 Cent, nem sei se 50 Cent ainda faz sucesso, mas o Travis Scott tá venerando essa galera que faz hip hop nos Estados Unidos. E se você olhar as letras de hip hop que explodem nas rádios aqui, são letras tão quanto ou muitas vezes mais pesadas do que o funk que a gente acha aceitável, entre aspas, tocar nas rádios. Você vê a Cardi B, todas as mulheres que estão explodindo no rap nos Estados Unidos, elas quase não usam roupa, e quando usam são roupas bem apertadas. E a gente venera aquilo como se fosse uma coisa fantástica de assistir. Imagina ir num show da Cardi B. Ela é maravilhosa, ela canta músicas maravilhosas. E a gente tem aqui pessoas produzindo músicas muito boas, mas que a gente olha e fala, não, ela tá rebolando e cantando em português, então que nojo. Tipo, gente, por que a gente tem tanta raiva e tanta dificuldade de aceitar a nossa cultura, a cultura do Brasil? A gente tem vergonha, às vezes, parece, de ser brasileiro. Fala, não, funk é muito zoado. A pessoa ouvindo Kanye West no quarto. Vendo os clipes do Kanye West. Que é basicamente um clipe de funk, só que é cantado em inglês, né? As letras do funk, dos funks atuais, grande maioria fala sobre corpo feminino. Fala sobre relacionamento, sobre ostentação, sobre sexo. Mas a forma como esses assuntos são abordados gera questionamento, né? O fato da mulher ser constantemente objetificada nas músicas faz com que o gênero receba mais críticas. Mas, ainda assim, é a mesma coisa. A gente tá lá ouvindo sertanejo universitário, cantando em plenos pulmões, não sei falar isso, cantando com a boca cheia, e a gente tá cantando sobre a mesma coisa que o funk tá falando. Mas o funk é criticado, né? Ele recebe muito mais crítica do que o sertanejo, do que o samba, muitas vezes, do que a MPB. Vários ritmos musicais brasileiros que também falam, também objetificam a mulher, também falam sobre o machismo e a gente finge que tá tudo bem, né? Porque muitas vezes é porque são pessoas brancas cantando, muitas vezes é porque a mídia falou que isso é aceitável, né? Então é aceitável a gente ver os sertanejos no Domingão cantando, mas não é aceitável a gente ver os MCs no Domingão, que estão cantando sobre o que eles estão vivendo. Estão cantando sobre ostentação, igual o sertanejo está cantando. Estão cantando sobre machismo, igual o sertanejo está cantando. Mas a gente ouve muito julgamento ainda, né? A gente ouve... a gente não consegue ver... sociedade, eu digo, tá? A sociedade não consegue ver que é uma oportunidade como... Não sei se já existiu outra do gênero pra... dentro da favela, né? Mas assim como outros gêneros musicais, o funk também tem a sua roupa a caráter, né? Entre aspas. O ponto da ostentação também entra na categoria do funk. As joias, as roupas de marca e assim por diante. Mas ainda assim, a principal controvérsia é a roupa que as mulheres usam. As poucas roupas que as mulheres usam. Que volta no que eu falei das mulheres que fazem rap nos Estados Unidos, né? Que elas são veneradas
e as nossas mulheres com pouca roupa, entre aspas, são esculachadas e criticadas. Mas a gente tem que entender que o funk, ele é uma oportunidade. Além de ser cultura, além de ser arte, ele é uma oportunidade. Tem uma filósofa, escritora brasileira, que chama Djamila Ribeiro. Jade DJ. Djamila Ribeiro, se alguém for procurar. Ela usa um conceito que fala que dá lugar de fala, né? Ela fala muito do lugar de fala. Do preto, ela fala muito do lugar de fala do gordo, do lugar de fala da mulher, que a gente tem que saber o nosso lugar de fala, que todo mundo tem que ser antirracista, todo mundo sim, por exemplo, todo mundo tem que ser antirracista, mas se você está numa mesa e estão falando de racismo, tem uma pessoa preta, ela tem o lugar de fala primeiro. Basicamente muito resumido, muito resumido. Se vocês tiverem interesse de ler sobre isso, leiam. Ouçam, vejam vídeos dessa mulher, ela é muito fantástica. Mas a gente pode dizer que o funk é um lugar de fala, assim como o rap é um lugar de fala. Falas que devem ser ouvidas e compreendidas dentro do contexto social e econômico. Porque só assim elas fazem sentido e podem fazer diferença na vida das pessoas. A gente ouvir o lugar de fala do outro, lugar de fala do funk, no caso, é a gente ouvir de verdade. Não é a gente falar mais alto pra pessoa ter que gritar. Não é a gente deixar ela tocando, ouvir a batida e fingir que não tá ouvindo o que as letras estão tentando falar pra gente. É de verdade prestar atenção e dar valor pro que está sendo produzido no Brasil, pelo brasileiro, sem ajuda externa. Porque, como eu falei antes, o álcool, a droga, a sexualização do corpo da mulher não é culpa do funk. O funk expõe a realidade. Ele fala de uma maneira que muitas vezes choca. Mas ele fala dos problemas sociais do país. Ele não é responsável pelos problemas do país, como muitas pessoas pensam. Aqueles que querem proibir o funk, aparentemente acreditam que proibindo o funk vão acabar com os problemas sociais, vão acabar com a violência policial, com o assédio, com o tráfico, com o machismo, só por tirar de circulação um gênero musical. Vocês acham que se a gente sumir com o funk, só não iria fazer a gente deixar de enxergar a realidade? Será que não é só para tentar esconder os problemas da sociedade? Já que não falamos sobre isso, a gente pode fingir que não existe. Ele dá a oportunidade, eu escrevi, ele dá a oportunidade aos excluídos. É popular porque a linguagem é acessível, o ritmo é contagiante. O funk é música feita no computador. Ninguém precisa aprender a tocar um instrumento ou alugar um estúdio de gravação. É mais barato de se produzir. E quando você fala de funk, você fala de favela, de onde ele foi criado. Aí tá aí também. De cada 10 casas, 7 estão produzindo música. São canções que saem de um quartinho, que às vezes foram gravadas num fone de ouvido e viraram sucesso no mundo inteiro. Funk é inspiração para muita gente. É o começo de tudo, na vida de muitos jovens. Ele é um fenômeno, desculpa. Ele é um fenômeno na nossa cultura que hoje é imensurável o tamanho dele. Ele é tão forte na sociedade que ele influencia absolutamente tudo. A gente fala de funk como um movimento social, porque por mais que a elite fale mal do funk, a elite está usando as roupas que o funk disse que é para usar. Você vai em baladas caras de São Paulo, como, sei lá, o Vila Mix. O Vila Mix, ele tecnicamente é sertanejo, mas no meio da noite, eles param e eles tocam 1 hora de funk e de eletrônica, sem parar. Uma balada sertaneja, porque eles sabem que as pessoas gostam. A gente vê em bairros ricos de São Paulo, os meninos, os jovens, se vestindo com a calça no meio da bunda. E quem ditou essa moda da calça no meio da bunda foram os funkeiros.
Mauricinho tinha que estar usando calça no umbigo, com cinto. Mas não, eles querem falar, a elite, os meninos da elite, querem falar gíria, querem usar a calça no meio da bunda, camiseta largona, eles querem parecer malandro. Vocês entendem o que é, tipo, a força de uma arte, a força da música, a força do funk, que faz o adolescente milionário querer parecer um humano da favela. O funk deu voz para a favela, mas ele virou um ditador de moda, um ditador de comportamento que a gente nunca viu antes nos jovens. A gente não tinha visto antes. Esse é som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. É a mais pura verdade essa música. É arte que você vê na rua, porque empoderou a pessoa, o povo preto. A gente vê mais arte na rua, a gente entende hoje que o grafite não é pichação, não é uma coisa suja, não é uma coisa horrível. O grafite hoje é arte, é visto como arte, é valorizado como arte. E o funk ajudou muito isso a acontecer. A roupa do funkeiro, a gente vê muito, apesar de ser muito criticada, falar as mulheres ficam peladonas lá dançando. Tá, as pessoas estão criticando, mas as pessoas estão usando. As meninas indo pra baladas caríssimas de São Paulo, estão ouvindo funk dentro do carro. As casas de bairros classe média, classe alta, classe milionária, estão ouvindo funk dentro de casa. O poder que a arte tem, como a gente falou no começo, de Monet, como a gente falou que ele era muito criticado. Hoje você vê em museus que você tem que pagar muito dinheiro para ir ver e que pouquíssimas pessoas no mundo teriam dinheiro para ter um dentro de casa. A gente vê o samba, que hoje é tocado na TV, tocado em festas de rico, festa de pobre, festa de todos os jeitos, e é super respeitado o samba. Todo mundo venera o carnaval, a escola de samba. Também é isso, também começou assim. E o funk, a gente vê a evolução dessa forma de arte, que começou pequenininho, começou a gente falando o que entendia das músicas americanas. E hoje é uma coisa brasileira, é uma música brasileira, é uma oportunidade brasileira de mudar a vida dos jovens. Ainda assim é muito criticado, sim, a gente ouve muita crítica, mas hoje existem vários projetos para ajudar os jovens a mudarem de vida, e o funk faz muita parte desses, tá muito dentro desses projetos. Mas basicamente é isso. Minha aula meio grande, né, eu entendo, mas eu queria saber o que vocês acham a respeito desse movimento do funk, se mudou alguma coisa na vida de vocês, saber como o funk chegou onde chegou. Porque informação é muito importante ter. É importante ter quando a gente for defender algum gosto nosso para os nossos pais, tios, avós, amigos, etc. Não só falar, tipo, não, eu curto funk porque eu curto funk. É, tipo, saber por que você curte funk. É muito bom a gente saber o que a gente está consumindo de conteúdo. Saber que a gente não ouve funk só por diversão. A gente ouve funk porque é um movimento cultural que cresceu. A gente ouve para dançar, para fazer TikTok. A gente ouve porque é uma música brasileira. Gostos à parte, é importante a gente saber a história por trás das coisas, né? Vocês que gostam de funk, vocês sentem que vocês sofrem preconceito? Ou que a família de vocês é de boa com vocês ouvindo funk? Já pararam pra pensar nisso? Ainda isso é muito curioso, né? Você saber que talvez você sofra preconceito dentro da sua própria casa por você gostar de um tipo de música. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham tirado um pouco o estresse, o peso do Enem de cima de vocês, porque a gente fala muito da história da arte no colegial, né? Mas a gente não necessariamente fala da história da arte que a gente gosta, né?
a gente ouve a história da arte que a gente é forçado a ouvir, mas às vezes saber a história por trás da arte que a gente gosta, que a gente consome, é muito importante para nossa vida, né? Para você falar com gosto do que você gosta. Você falar ajudar a dar força para esse movimento. Explicar para as pessoas que não entendem, que só repetem o que sempre ouviram, que é uma coisa ruim, que é uma coisa suja, que é uma coisa obscena, que não, que é Brasil, é música, é arte. Tá em tudo. O funk tá na arte da parede, tá na arte da roupa, tá na arte da dança, tá na arte da música. E é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar. E muito obrigada por terem me ouvido. Beijos e boa semana para todo mundo.